E um dos setores que vão ser afetados pela reforma tributária é o de serviços, que é o que mais gera empregos no Brasil. Especialistas alertam que é preciso uma cautela para que a carga de impostos ao comércio, por exemplo, não fique ainda maior com as mudanças que estão em estudo. E a gente vai conversar agora com o Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. O setor de serviços, ele é o motor da atividade econômica na maioria dos municípios. Como é que você avalia as propostas que estão sendo discutidas no Congresso? Bom, boa tarde a todos. De fato, você tem razão. Você atenta para a importância do setor de serviços. Aliás, ele não é só o mais importante dos municípios, é importante em todas as economias de mercado. Hoje, o setor de serviços é o que responde pela maior fatia da geração de riqueza, a maior fatia do PIB. No Brasil não é diferente. O setor de serviços responde por quase 70% do PIB. E, obviamente, quando se trata de um assunto tão delicado como a reforma tributária, é preciso muito cuidado na hora de se calibrar alíquotas, na hora de se propor mudança de bases de impostos, e isso pode acabar penalizando não só o setor de serviços, mas tem um efeito de se espalhar para a economia como um todo. O setor de serviços, você citou emprego, responde por 37% do emprego do Brasil. E no ano passado, mesmo tendo vindo aí de uma pandemia, um setor que sofreu muito, respondeu por 55% da força dos empregos criados, né, formalmente no Brasil, os empregos com carteira assinada. Então, existem, de fato, propostas, né, circulando no Congresso. São duas propostas predominantes, a PEC 45 e a PEC 110 são muito parecidas, e ela prevê alguns princípios, como a simplificação, por exemplo, que é algo que todo mundo quer. O grande problema é que está posta em a impossibilidade de se aumentar a carga tributária. O setor produtivo não aguenta, mas não é só o setor de serviços, é a sociedade como um todo. Fica difícil também, de todo esse cenário que a gente viu sendo discutido nos últimos anos, esperar uma queda significativa da carga tributária. Então, o que a gente tem que buscar? Buscar uma alíquota neutra, uma alíquota de equilíbrio que não penalize um setor em detrimento de outro. O que está por trás de toda essa discussão é um problema distributivo. Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, em virtude de uma eventual mudança. A gente acredita que isso vai ocorrer do sistema tributário brasileiro, que, diga-se de passagem, é algo muito desejável. Afinal de contas, o Brasil vive um caos tributário já há algumas décadas e isso tem afugentado investimentos no país. Fábio, boa tarde, aqui Camila. Nessa questão do setor de serviços, que é importantíssimo, né, um grande empregador, qual seria uma solução possível e qual das propostas, na diferença do que tem da Câmara e do Senado, estaria mais próxima para atender esse setor e para ser uma reforma tributária efetiva na prática? Eu acho que, Camila, ficou faltando um pouco de exposição, de apresentação para a sociedade dos cálculos envolvendo essas propostas. Quer dizer, nós que nos debruçamos sobre esses números, a gente acaba chegando a algumas informações que vão levar a uma resposta para essa sua pergunta. Mas, de um modo geral, a gente viu essa discussão ao longo do ano passado, foi muito difícil, né? Em termos de avanço da reforma tributária, seria muito provável que, de fato, foi isso que ocorreu. Então, existe, sim, a preocupação em se simplificar impostos, em se unir impostos. E isso, obviamente, demanda que alguns setores sejam olhados de forma um pouco mais cuidadosa, especialmente o setor de serviços. Por quê? Porque na proposta que está ali, a proposta que unifica 5 impostos em um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ela tem um dispositivo de abatimento de impostos. Quer dizer, quem quem paga imposto, no final das contas, vai poder abater desse pagamento parte dos insumos utilizados ao longo do processo produtivo. E qual o problema disso? Para o setor de serviço, todos nós sabemos, como você colocou, é um setor que utiliza muito força de trabalho, fator trabalho e menos insumos. Ora, se todo mundo vai poder abater, gerar um crédito para abater o pagamento do imposto, o setor de serviços ficaria para trás. A gente fez essas contas. Se, por exemplo, a CBS, se IVA for aprovado da forma como está proposto, com uma alíquota de 12%, isso vai implicar em um aumento médio para o setor de serviços de 84% na tributação. Estou falando do efeito médio. Existem setores como, por exemplo, de locação de mão de obra, de
asseio e conservação, limpeza de edifícios, por exemplo, em que esse aumento, essa majoração da carga tributária chegaria a 188%. Portanto, o que a gente defende? Que esse problema distributivo seja equacionado minimamente, pensando em alíquotas diferenciadas para setores mediante a sua importância na economia. E aí, obviamente, o setor de serviço merece ser olhado com carinho, afinal de contas, responde por quase 70% do PIB. Fábio Bentes, boa tarde. Valdo Cruz. Eu queria exatamente explorar mais um pouco essa questão, né? O risco de você fazer uma reforma tributária que é necessária, mas você acabar atingindo aquele setor que hoje praticamente é responsável pela maior parte do nosso PIB, né? Do nosso crescimento. Então, aí você sufocaria um setor que emprega muito, né? Tem gente defendendo que, então tem o IVA lá, o setor de serviços vai ser penalizado, mas pode haver uma compensação, por exemplo, com a redução da contribuição sobre folha de pagamento. Você diminuir, ter uma compensação. É possível fazer, ou seja, manter a alíquota do IVA para todo mundo igual e ter uma compensação para o setor de serviços com eliminação de tributos em outra área? Isso é viável na sua visão? Eu acho isso muito pouco viável, porque, afinal de contas, o peso da folha ele varia muito de setor para setor. Você vai transferir a complexidade de uma base contributiva, que seria consumo, PIS, COFINS, por exemplo, para a folha. Então, você não avança no problema da complexidade, né? E a gente sabe que o setor de serviços, ao ser penalizado com aumento de tributação, vai acabar tendo que abrir mão da empregabilidade. Claro que existe uma tendência, né, Valdo, no mundo, do avanço das tecnologias, da força de trabalho migrar para outros setores, quer dizer, migrar para outros segmentos que requerem especialização, né, um grau maior de especialização. Então, acredito que eu acho muito pouco provável que a gente consiga fazer esse transplante de base de incidência. Eu acho que é muito claro que se a gente tratar a economia como três grandes setores, setor primário, agropecuária, setor secundário, a indústria de um modo geral, e o setor terciário, serviços, a gente não viola o princípio da simplicidade e consegue atribuir uma alíquota de equilíbrio. A gente fez as contas aqui. No caso da CBS, desse imposto que foi proposto, né, ao longo do ano passado, o peso dos tributos, a carga tributária dos impostos federais envolvidos na CBS sairia de 6% para 11%, um aumento de 84%. Quer dizer, um aumento brutal. Então, é preciso equilibrar isso entre os setores da economia. Não dá para o setor de serviços, aliás, nenhuma atividade econômica, né, Valdo, assumir de um ano para o outro, de uma hora para outra, um aumento, uma majoração da carga tributária tão significativa quanto essa. Então, é preciso equilíbrio. Todo mundo quer reforma tributária, ela precisa ocorrer, ela precisa acontecer. O Brasil hoje tem uma das maiores cargas tributárias do mundo entre os seus competidores, só se equipara lá ao OCDE, que são países ricos. E a gente sabe que sobre o consumo, metade dessa carga tributária brasileira recai sobre o consumo. Isso é altamente regressivo, isso penaliza uma fatia grande da população e a gente precisa estar atento a isso para que esse tipo de erro não avance e que a gente consiga chegar numa proposta e num resultado dessa discussão da reforma tributária minimamente consensual. Fábio Bentes, economista da CNC, Confederação Nacional do Comércio. Muito obrigada aqui por essas explicações. Esse assunto é difícil, mas é muito relevante. Boa tarde. Boa tarde a todos.